Agora voltamos aqui de novo. Sempre pausem o vídeo, tentem resolver se já não tiver resolvido, para daí assistir ele rapidinho para tentar entender se você for tentar refazer os exercícios. Então aqui a gente está na página 134. Eu vou focar nesse exercício 1. Esse exercício 1, ele é o momento que a gente entra em equação do primeiro grau, relembrando o que é incógnita, o que é variável. Então aqui a gente tem no exercício 1, leia as descrições e elas são exemplos de grandeza que exploram a variáveis. Então a gente tem o dobro de um número é igual a 6. Então se eu quiser escrever isso matematicamente, eu tenho um dobro de um número. Não sei qual é esse número, só sei que é o dobro dele. Então este número eu não sei qual é, mas eu sei que é duas vezes ele. O dobro de um número é igual a 6. Essa conta eu poderia resolver facilmente. Lembrando lá, se eu souber qual é a operação que o número está fazendo com a letra, com o nosso valor desconhecido, então eu vou pegar este número que está multiplicando, por causa de uma equação funcionar como uma balança, eu posso passar ele dividindo. Ah, professor, posso passar ele dividindo sempre? Sim, sempre. Por quê? Porque, na verdade, para você fazer esse 2 desaparecer aqui, ó, você dividiu por 2. Você dividiu por 2. Mas é uma balança. Se você dividiu por 2 esse lado, para não alterar o valor, não alterar o equilíbrio, você teria que dividir por 2 aqui também. Então pode-se usar a lógica que o número que está multiplicando ele passa dividindo, porque na verdade para mim desaparecer com ele eu teria que dividir os dois lados pelo mesmo valor. Chegando à conclusão e à resposta que o número que eu não sabia até então é o número 3. O quíntuplo de um número, então o quíntuplo de um número, 5, né? 5 vezes algum número. Então 5 vezes algum número que eu desconheço menos 4 unidades resulta no número 16. Então eu tenho um número desconhecido, o x ali é desconhecido, quero encontrar ele. Lembrando, para a gente conseguir encontrar esse número, esta equação a gente consegue resolver. Como que a gente consegue resolver, professor? A gente consegue resolver porque a gente tem um valor só desconhecido, eu consigo fazer com que esse 4 desapareça daqui. A lógica que eu sempre explico é, se o número está subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Mas por que isso funciona? Porque para a gente fazer desaparecer esse menos 4 aqui, eu teria que ter vindo nessa equação toda e somado 4 desse lado. Então eu somei 4 desse lado. Só que quando eu somo 4 desse lado, eu altero o peso da balança. Esse 4 elimina com esse, desaparece. Só que como alterou o peso da balança, eu preciso ir lá do outro lado e fazer a mesma coisa, somar o 4. Aí a minha balança volta a ficar em equilíbrio. Então, esse lado aqui, ó, desapareceu o 4 que estava aqui. Só sobrou o 5x. E do outro lado? Do outro lado eu tenho 16 e o 4 que eu utilizei para fazer desaparecer o 4 que estava do outro lado. Mas eu posso usar a lógica que ele passou. Então ele estava subtraindo, passou somando. 16 mais 4, 20. Agora, de novo, como que eu faço para esse 5 desaparecer daqui se eu sei que ele está multiplicando? A ideia é que ele vai passar dividindo do outro lado, mas por que funciona? Para a gente desaparecer com 5 daqui, eu teria que dividir por 5. Sumiu, só ficou a letra X. Só que eu alterei o equilíbrio da balança, então eu teria que dividir o outro lado por 5 também. Mas posso usar a regrinha da balança, que se está multiplicando, passa dividindo. Então, o meu x procurado, ele nada mais é que a divisão de 20 por 5, que é o número 4. Na outra, um número, então ele não sabe qual é esse número, x, adicionado ao seu triplo, então 3 vezes esse número, só que eu não sei qual é esse número. Então 3x é igual a 40. E agora, de novo, eu posso fazer as
Continhas. Letra com a sua letra igual, então eu tenho uma letra X com mais 3 letras X. Como eles representam o mesmo valor desconhecido, eu posso juntar eles num só. Então eu tenho 4x é igual a 40. De novo, mesma lógica. O que o 4 está fazendo com a letra x? Multiplicando. Para a gente desaparecer ele, teria que dividir por 4. Só que se eu altero de um lado, tem que alterar do outro também. Quando a gente fizer isso, implica que o x é igual a 40 dividido por 4. O x é igual a 10. Continuando. Continuando. A gente tem um número subtraído. Não sei qual é esse número, mas ele diz que é subtraído um número subtraído do seu quádruplo. Então, o que é o seu quádruplo? 4x. Resulta no número 27. Então, igual a 27. Um número subtraído do seu quádruplo resulta no número 27. Aqui eu cometi um engano porque esse x aqui é ele que está tirando, né? Então eu teria que ter o quádruplo de um número subtraído de x. Então, um número subtraído do seu quádruplo resulta no número 27. Agora eu posso fazer as continhas. De novo a mesma coisa. Eu tenho letras iguais, posso fazer a continha, vai resultar em 3x, tenho 4, tiro 1, é igual a 27. De novo, o 3 está multiplicando, para a gente desaparecer com ele eu teria que dividir. Se eu dividir de um lado, eu divido do outro, mas pode usar a lógica, está multiplicando, passa dividindo. O resultado da minha letra é 27 dividido por 3, 9.